que é a oportunidade de existir. E isso tem que ser tomado como precioso. A gente existe. Velhice não supõe, eu acho que uma conversa que a gente teve, e uma marca, inclusive recuperar a discussão do primeiro encontro, né? A velhice não diz do término da nossa vida, né? Ela diz da continuidade, e eu lembro que eu usei uma expressão, há tanta vida lá fora, né? Então é nessa perspectiva que eu quero trazer a possibilidade de pensarmos, né? Primeiro uma marca, né, Valmir? Sim, a temática da sexualidade e velhice, ela é cheia de mitos, de preconceitos, né? Ela é muito difícil de se discutir quando é discutida. Mas eu diria mais, né? A temática da sexualidade, de forma geral, é uma temática da qual a gente quase sempre se afasta, né? É difícil discutir a temática da sexualidade, seja em qualquer etapa da nossa vida, né? Infelizmente, é um tema ainda cheio de culpa, preconceito, né? Medos, inseguranças, né? Eu costumo dizer que nunca se falou tanto em sexo, nunca se falou tanto, né? Nunca se evidenciou tanto uma liberdade da sexualidade e continuamos obstacularizando essa discussão sobre a sexualidade. As propagandas, a evidência da sexualidade, as novelas, os desenhos animados, né? Há uma explosão aí de investimento na crítica da ordem do sexual. Isso a gente recebe toda hora, mas isso não diz que as pessoas estão necessariamente conversando mais sobre sexualidade, né? Eu costumo dizer que continua restrito a mesa de bar, provavelmente quando a gente já está levemente alcoolizado, né? E parece que a gente fica à vontade para, né? E a minha tentativa é de provocá-los, me provocando, para chamar a atenção de que esse é um aspecto da nossa vida, como qualquer outro aspecto da nossa vida, né? A marca primeira que eu queria trazer, deixa eu afastar aqui, a marca primeira que eu queria trazer recuperando um pouco, eu não consigo separar a discussão da sexualidade na velhice do conceito e da compreensão de velhice na nossa sociedade, que eu acho que foi o caminho que eu fiz na primeira fala, para discutir as questões que nos afetam do ponto de vista psicológico. É necessário entender que isso vai se configurar a partir de determinadas determinações sociais, culturais, na concepção do que é a velhice. Eu acho que vocês entendem, né? Nessa perspectiva, falar do psicológico, falar da sexualidade na velhice, supõe algo que antecede essas temáticas ou esses aspectos. Há uma etapa de desenvolvimento, né, que tem uma marca da faixa etária, mas mais disso, que são determinações biológicas, fisiológicas, o que marca a concepção da velhice é uma construção que é social e que é histórica e que é cultural, né? Há uma cultura que diz o que somos, né? E nós vestimos isso que é dito. A gente faz 60 anos, no outro dia, 60 anos e um dia, a gente já anda, né, assim, o mundo acabou, a vida acabou, né? Isso não é natural, e eu quero destacar isso. E se eu não tensionar isso, vai ser impossível discutir a questão da sexualidade, tá? Porque a questão da sexualidade, ela se sujeita a uma concepção do que é ser velho na nossa sociedade, que é uma concepção que está em nós, como nós vemos a velhice, vivendo esse momento, e como os outros veem a velhice. Tá? Isso não é inventado.
Isso não é da natureza. Isso é construção social e cultural, né? Então, nós temos um modo de construir um ideário do que é velho nessa nossa sociedade e na cultura, que o que impregna de imediato nessa compreensão da velhice é que só falta, a velhice implica, perdemos tudo, perdemos o nosso lugar, perdemos a nossa capacidade produtiva, se a gente pensar o trabalho, perdemos, não somos mais referência para nada, ao contrário, o velho está fadado a ficar sentado esperando a morte chegar. E é na contramão disso que eu tenho tentado trazer a possibilidade de alguma contribuição, né? Essa ideia do velho em desuso, né? Desatualizado, arcaico, né? Que não tem mais nada a fazer, isso é construção cultural, me acompanham? E ao ser construção cultural, ela nos impregna do ponto de vista subjetivo, porque a gente vai se constituir nessa relação com esse mundo externo, né? Então, se há um ideário que diz que a velhice é o fim de tudo, né, e esse ideário que é externo, ele acaba, por sua vez, nos constituindo, né? E vem a questão do luto, das perdas, né? E uma visão que eu acho que eu discuti mais no último encontro, muito negativa da velhice, né? É muito negativa. Por isso os conflitos, as angústias, as depressões, né? É muito difícil lidar com a possibilidade ou a vivência de ser velho nessa nossa sociedade, né? Eu quero marcar isso, porque essa forma de entender o velho como um ponto de chegada, né? Acabou, que vai nos possibilitar entender o que é sexualidade na velhice, tá? Eu quero destacar, recuperando essa compreensão da velhice, né? Eu não sei se... na sociedade atual, o idoso tem um tipo de vida que conduz a sentimentos de solidão, apatia e insatisfação, né? E nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades, isso é muito mais evidente, né? É claro, é perceptível a diminuição dos nossos contatos, né, com a comunidade em geral, e as relações interpessoais, elas também vão se limitando, e em alguns momentos elas se tornam até ausentes, né? E uma questão que contribui para isso, é o momento que a gente começa a sofrer perdas, né? Perdas dos amigos, perdas do companheiro, da companheira, né? Então, são tantas perdas dos amigos do trabalho, nós vamos perdendo tanto do ponto de vista do contato social, que muitas vezes isso leva ao isolamento e à solidão, né? Mas se a pessoa se sentir fortalecida com suas experiências de vida, que eu acho que foi uma marca que eu tentei deixar na semana, no primeiro encontro, né? Há tanta vida lá fora e a gente tem potência no sentido da experiência das nossas vivências construídas ao longo da nossa história, e isso ninguém nos tira. E isso não é tomar essa experiência, essa vivência, contar, já vivi tudo que eu tinha para viver e vou me entregar, né? Mas é ao contrário. Como é que a gente pode se armar, digamos assim, disso que é experiência e vivência de vida? E ninguém nos tira, e ninguém, não tem um jovem que possa dizer que é capaz de ter na juventude as vivências, as experiências que nós já temos. Isso que aparentemente é negativo deve ser tomado como positivo. Então, agora eu estou livre para enfrentar o mundo, fundamentado, né, ou resguardado em toda a minha experiência. Gente, isso é um barato, isso é uma delícia.
não é para qualquer um, né? Então, apanhar isso que é a nossa história de vida e seguir em frente, né? E mais, com algo que não é tão evidenciado, né? Nós temos uma liberdade que ela não está posta para qualquer um. No senso comum, às vezes, eu confesso que eu passei a usar isso quando eu fiz 60 anos, e um dia, a liberdade de falar o que você quer. O máximo que vai acontecer é as pessoas falarem: ah, não, ela é velha, deixa ela falar. Eu estou adorando essa liberdade, ela é autorizada, nós podemos falar, sim, né? Nós temos experiências acumuladas. Ah, pelo amor de Deus, me dê licença, né? Então, chamar a atenção, e olha como a questão do preconceito se coloca imediatamente, né? Ah, deixa, ela é velhinha, né? Assim, deixa, não. Né? Eu quero chamar a atenção que isso deveria se colocar como algo que é possibilidade positiva. Eu hoje tenho liberdade para falar o que eu quero. Não é porque eu enlouqueci e estou num processo de senilidade, que muitas vezes também isso é dito, mas não, eu tenho uma história, é resultado das experiências que eu vivi nesse mundo. Isso me autoriza, né? O que é dito em situações de senilidade, isso diz uma especificidade de um quadro aí que pode sim se degenerar, mas não é disso que eu estou falando, né? Autorizada pelo resultado das minhas experiências. Então, se a pessoa sente-se fortalecida com suas experiências de vida, fortalecida pelos anos vividos e pela superação das dificuldades, não precisa ficar estacionada no lugar do fim, sem saída, somente à espera da morte. Ela pode deslizar entre vários lugares e papéis que estão disponíveis para quem continua vivo. Para tanto, é preciso que continue sentindo-se viva, ativa e estimulada a fazer novos investimentos e opções. Né? Eu acho que se é possível desconstruir essa ideia de velhice na nossa sociedade, nós teremos que começar por aí. Né? Então, trazer elementos para a gente pensar a velhice numa perspectiva que ela é psicodinâmica, que envolve, né, vários aspectos, vários movimentos, e ter a coragem e a capacidade de refletir criticamente sobre essa concepção de velhice que nos amarra e que nos enterra. Antes de morrermos, nós já estamos enterrados. Tá? E aí a marca, né, que eu quero recolocar também, é inegável que a velhice, ela traz marcas biológicas e fisiológicas. Nós não podemos negar isso. Né? O corpo muda, a gente discutiu um pouco, né? Eu vou chegar nisso em relação à sexualidade, né? Mas o nosso corpo muda. A gente não se reconhece no espelho, até porque esse corpo, muitas vezes, de 60, 70 anos, não reflete a nossa cabeça, né? A gente fala, nosso corpo de 60, 70, mas eu estou me sentindo uma quarentona ou um quarentão, né? Mas há mudanças físicas, sim, e biológicas, né? Essa marca é um elemento, mas não é a determinante para a gente pensar a velhice, né? Então, é pensar mesmo o que impregna nesse conceito de velhice e que é um dado cultural, né? Eu acho que só relembrando, para mim isso é muito, muito caro, que a primeira característica, né, ou uma característica central da velhice na nossa sociedade, nesse modo de produção capitalista, é dizer que nós somos improdutivos. Né? E isso tem um peso enorme, não só do ponto de vista do trabalho, do emprego, né? Mas a gente se sente improdutivo em todos os outros aspectos
da nossa vida, né? E isso é marca social. E aí eu quero retomar para chegar, parece que eu estou adiando, né? Mas eu não dou conta de falar, olha, velhice vai acontecer isso, até porque não é disso que eu vou falar, né? Mas eu queria afirmar aqui, reafirmar, que a conotação sociocultural sobre envelhecimento contém preconceitos à medida que é representada como um momento de decrepitude física, feiura e inutilidade. Só lembrar que o padrão de referência do belo que a gente tem é o jovem, né? E se a gente não se reflete nesse espelho, haja procedimentos estéticos, cirurgias, o avanço nessa área ele é assustador, né? Estereótipos, preconceitos e pré-conceitos, preconceitos, fim da vida, sem lugar, obsoleto, antiquado, improdutivo, regressivo. Então, esses aspectos são negativos e só acentuam as perdas. Não há anúncio para nós os possíveis ganhos, que é a marca que eu tentei colocar no início da nossa discussão. Eu lembro do Raul Seixas, né? Esperando a morte chegar. É isso que a gente passa dos 60 até o dia da nossa morte, né? Então, e isso resulta em representações sociais sobre a velhice. Agora eu quero trazer uma marca que é do ponto de vista subjetivo. As representações sociais, quando a gente fala em representação social, a gente fala de como o outro me vê, não é isso? Mas é muito mais do que isso. Porque o que o outro vê também está representado em mim. Então não dá para ser, não, ele que me vê assim, mas não é isso. A gente subjetiva toda essa descrição que eu fiz da representação social do velho. Então dizem, é o que dizem de mim, mas é o que eu digo de mim também. Tá? Então a gente tem que pensar nesse duplo movimento, né? E aí eu vou trazer vocês vão amarrando aí, tá? Já estou chegando na sexualidade. Quando na verdade eu estou falando de sexualidade desde a minha primeira frase, né? E aí eu vou argumentar, e eu apresento aqui a contribuição do Freud, né, que é o teórico que eu trabalho. E no Freud, a questão da sexualidade, ela está presente desde o nascimento. Agora, por favor, né? Sexualidade no sentido amplo, incluindo aí o ato sexual, né? É disso que o Freud fala, e é disso que nos movimenta nesse mundo, né? O que nos coloca em movimento desde o nascimento é da ordem do desejo, e é a busca da satisfação desse desejo. Se num primeiro momento essa satisfação ela é literal, num segundo momento ela não pode ser, né? Então ela vai ser mediada ou sublimada, né? Então o que pulsa é vida, e vida se vincula aos impulsos sexuais, ou à pulsão sexual, né? Que está presente desde o início. E a boa notícia, ela não morre na velhice. A pulsão sexual, a pulsão de vida, ela é da ordem do inconsciente. E o inconsciente, ele é atemporal. A idade, se é possível dizer, do inconsciente, não corresponde à idade cronológica. Então, continua pulsando vida, né? E o Freud, quando ele faz essa discussão, tem uma discussão que eu acho belíssima, quando ele traz para o seu estudo a discussão sobre luto e melancolia. Luto e melancolia, né? E essa compreensão dele de como nós vivemos psiquicamente o luto e a melancolia, que são as perdas, né? Como é que isso pode ajudar a pensarmos um pouco a velhice, tá?
O luto e a melancolia, a gente se depara com isso desde o nosso nascimento também, né? Não é na velhice que a gente vive lutos. Lutos nós vivemos a vida inteira, literais do ponto de vista de perder pessoas e simbólicos, que tem, sei lá, eu perdi um dente, eu perdi a referência partidária que eu tinha, né? Eu tinha uma ideia sobre amizade, essa ideia. Então, lutos, a nossa relação com o mundo, ela é mediada e ela vai se fazendo pelo luto, né? Não no sentido de morrer. O luto fecha uma história, mas ele abre outra história, né? Eu acho que é essa a beleza da discussão do Freud. Ao perdermos o objeto, entenda no sentido mais amplo esse objeto, isso, do ponto de vista psíquico, diz respeito de um luto, da perda desse objeto. Isso tem que ser vivido, sentido. Nós não podemos negar isso do ponto de vista psíquico, que implica perder um objeto, me acompanha? Que é diferente hoje, a gente poderia pensar, né? E é uma crítica, aí. Hoje as pessoas não vivem lutos, né? Eu sou de uma época, nós somos de uma época, né, com as diferenças das nossas idades, que quando a gente terminava uma relação, o tema era ficar na fossa, né? Fossa, era o fundo, e a gente era capaz de ficar uma semana, 2, ouvindo as músicas, e chora, e chora, e chora. Isso é fundamental. Claro que não dá para ficar a vida inteira chorando, né? Mas tem um momento, viver isso para depois. Essa libido que estava investida nesse objeto que eu perdi, ela vai ser reinvestida em outro objeto. Essa é a condição, né? Hoje, infelizmente, essa juventude não vive luto. E ela vai pagar um preço por isso, né? Nessa lógica do novo, do rápido, né, do consumo, do belo, que é provisório, hoje as pessoas são capazes de terminar um namoro, uma relação de anos, e no outro dia já está na night, né, vivendo outras histórias, né? Então, eu acho que a gente tem uma vivência em relação ao luto que é muito importante, né? E se a velhice é um momento de lutos, e o Freud vai chamar a atenção sobre isso, e a gente perde objetos, sim, tá? Literais ou simbólicos, pensar a partir da ideia de luto do Freud nos permite trabalhar com a possibilidade de reinvestir a libido. Tá? E a libido como aquilo que nos move. Não é só aquilo, libido. Libido enquanto energia vital, tá? Quando eu estou com fome, peço um sanduíche, ali, o que me leva a saciar essa necessidade, aí tem libido, que me movimenta, né? Então, libido como energia no sentido amplo, né? Então, a velhice, e aí a possibilidade de fazer um contraponto, a ideia de que a velhice implica em luto e perdas, ponto. Sim, tem lutos e tem perdas, mas não começa, essa história não é inaugurada na velhice. Luto e perdas a gente tem a vida inteira. E sim, tem luto, mas essa energia vital, ela permanece presente, né? Então, a gente tem que começar a pensar na possibilidade de reinvestir essa energia em outros objetos possíveis. Me acompanham? Não ficar esperando a morte. Então, acho que entender que a gente perde objeto, mas outros objetos podem ser buscados. Isso é vida. Tá? Perdi um companheiro, perdi o trabalho, perdi tudo. Né? Mas para onde que a gente pode canalizar essa energia? Né? O ideal é que o crivo ainda seja a realidade,
que esses objetos sejam buscados na realidade e não o que normalmente ocorre, e aí para mim, resgatando isso que é culturalmente definido, essa energia, no limite, acaba se voltando só para a gente mesma. No sentido, não, eu vou manter o que eu tenho, o pouquinho que eu tenho para ficar assim. Me acompanha? Ao invés de investir para fora, eu invisto em mim. Isso é regressivo, isso é narcísico. Desculpa. Porque o movimento, se num primeiro momento é para mim, é interno, é que no segundo momento ela se volte para objetos externos, né? E tentar pensar essa possibilidade. Tudo bem que eu não tenho energia mais suficiente para investir em 20 objetos ao mesmo tempo. Tá? Eu estou fazendo uma caricatura, né? Mas isso não diz da impossibilidade de investir em algum objeto, né? Então, eu acho que o Freud ele traz essa contribuição. Então, é um momento de necessidade de elaborar perdas e luto e, por outro lado, reinventar novos padrões de vida que possibilitem ganhos. Okay? O caminho seria a possibilidade de desligar essa energia dirigida para um determinado objeto e religar em outro objeto. Tá? Isso poderia ser uma possibilidade para a gente pensar a libido. Daqui mais um pouquinho, como é que isso tem a ver com a sexualidade. Tentando começar a reportar isso para a sexualidade, né? Essa questão dessa libido que está para fora, que começa narcísica e depois o investimento é externo, na velhice, em função desse contexto, né, há um movimento de volta, né? Isso que eu falei, isso é regressivo e é narcísico, né? Eu achei uma coisa aqui. Recolocar esse investimento libidinal para fora é um exercício que é muito difícil, porque ele vai implicar em renúncias. Tá? Envelhecer supõe um conjunto de renúncias narcísicas que se opõem aos desejos infantis. Ser tudo, ser por todo o tempo, ser investido sem obrigação de reciprocidade e dispor do objeto amado. Né? Isso é construído culturalmente. A gente acha que pode tudo, que é tudo ao mesmo tempo, que não tem obrigação nenhuma em relação ao objeto amado. Entendam objeto amado naquilo que é mais amplo, né? É tudo para usufruto do meu narcisismo, é daquilo que mantém esse eu, né? E há uma tendência que ao envelhecer, esse desinvestimento libidinal, ele possa assumir esse contorno. Tá? E a gente tem que ser capaz de renunciar a essa ideia de que nós somos todo poderoso. Isso é uma questão da cultura. E isso mexe com o nosso imaginário e com a questão da sexualidade. Né? Nós achamos que somos onipotentes e oniscientes e onipresentes. Todos nós acreditamos nisso. E que o auge dessa onipotência, onisciência e onipresença é na juventude. Então, velho, ou a velhice, de um lado estão dizendo para fora que perdemos esse lugar, e de outro lado, do ponto de vista subjetivo, a gente tentaria, e isso vamos pensar do ponto de vista dos processos inconscientes, né, reconstruir esse lugar onde eu era isso tudo que eu já perdi. Me acompanha? Isso é narcísico, porque isso tem que ser reconstruído para
E me perdoem a péssima notícia. Uma coisa é a potência e a outra é a onipotência. Sinto muito, não podemos tudo, não temos a força, né? Não temos essa energia, não estou falando da velhice, não temos mesmo. Não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso deve ser desconstruído, né? Então, é reconhecer, nós não perdemos, do ponto de vista da velhice e da sexualidade, a potência. A boa notícia, não a perda de potência. A gente pode ter perdido um lugar de uma construção ilusória do que é a potência sexual. E aí eu estou pensando em todas as perspectivas. Se o lugar que a gente fala de potência sexual é o lugar do jovem, do belo, da ereção imediata, do gozo, dos múltiplos, da quantidade, da variedade de práticas, se a nossa referência for só essa, nós perdemos sempre. Mas isso não pode ser a nossa referência, porque a nossa potência, e potência eu estou falando no sentido amplo também, né? Ela se faz presente. Agora, ser potente não diz que nós podemos tudo ao mesmo tempo e toda hora. Me acompanham? Ser potente é reconhecer, eu acho que eu chamei a atenção da questão da potência quando a gente discutiu as questões psicológicas, né? Nós temos potência, sim, para produzir isso que não é só emprego, para nos colocar, para nos manifestar. Então, essa uma questão para a gente poder pensar a questão da sexualidade. Recortando, né? Eu só posso falar de sexualidade considerando tudo isso que eu falei até agora, né? Nessa perspectiva, recortar a discussão sobre sexualidade e velhice implica as questões. Que ideia nós temos e fazemos da sexualidade e dos desejos da vida afetiva das pessoas idosas? Esse é o ponto de partida. Tá? E a marca que isso é uma construção cultural. E ela está para fora e está para dentro. Tá? É por aí que nós vamos pensar. Envelhecer a discussão, nessa nossa cultura, a sexualidade, quando ela é discutida na perspectiva da pessoa que vive esse momento de desenvolvimento, está cheio, essa é uma temática, de forma geral, em relação à velhice muito mais, cheia de mitos e atitudes sociais que atribuem aos idosos as possibilidades ou impossibilidades de viver essa, eu ia falar delícia, o Freud explica, é um ato falho de viver a questão da sexualidade. Então, o que a gente ouve, o que a gente repete, né, é que, olha, envelhecer é colocar fim à sexualidade. Não está mais dado a nós viver a sexualidade. Isso é um mito. Eu não tenho a mesma potência, então não estou mais apto para ter prazer. Isso é um mito, né? Então, eu vou começar chamando a atenção de que envelhecer não significa enfraquecer, ficar triste ou assexuado. Não diz respeito. Do ponto de vista freudiano, a sexualidade está presente no nascimento e ela só vai se encerrar na nossa morte. Tá? Então é mito dizer que envelhecer é igual a não ter vida e possibilidade da prática sexual. Isso é um mito, isso é um pré-conceito. Tá? Os principais estudos sobre sexualidade, eles corroboram que não há limite para exercício da atividade sexual, de idade, não tem limite de idade para a atividade sexual.
Isso não está posto. Isso não é porque eu quero. Isso é resultado de investigação científica sobre esse exercício. Não tem limite de idade. Né? Então, a primeira coisa, o primeiro movimento nosso é tentar quebrar essa idade de que há esse mito de que há uma idade para viver ou para a prática da sexualidade. Isso é um mito. E é muito comum a gente ouvir, já passaram da idade, você não pode nem ter desejo. Manifestar o desejo, então, é um problema. Né? A primeira coisa que a gente ouve é, já passou da idade, sexo não é mais para nós, né? Ou, isso é coisa de menina. Né? Isso a gente ouve, e o mais complicado, a gente internaliza e reproduz. Então, todos esses preconceitos que se tem em relação à velhice, nós somos improdutivos, senis, incapazes, acabam por decretar a morte da sexualidade na velhice. Como se sexo e juventude fossem sinônimos. Tá? Então, estou tentando amarrar. Então, se eu não me reconheço no espelho, esse corpo, né, do ponto, porque a ideia de belo que a gente tem é a beleza da juventude, do ponto de vista da sexualidade, esse movimento também vai acontecer. Porque a potência, essa ideia de potência é como se ela estivesse restrita a jovens. Né? Então, e não como uma possibilidade da velhice. Né? E aí eu trouxe, não sei se vocês conhecem a Regina Navarro, ela tem um blog, eu acho que ela fala assim, sabe? Ela fala como se fosse a gente falando da gente. Então, ela tem um blog muito interessante, que ela aborda vários aspectos, e alguns sobre a velhice, né? Aí eu acessei o blog dela, eu já acompanhei algumas, e aí ela começa um blog num determinado dia, ela traz e no blog as pessoas, como é que fala, intervêm, consultam, apresentam temas, né? E eu achei, assim, a hora que eu ouvi, eu falei, é tudo que eu precisava para a nossa discussão, né? Mas num blog, ela vai falar do caso de um internauta de 71 anos, casado com uma mulher de 64. Aí a manifestação deles, né, a pergunta, a dúvida é, os dois fantasiavam fazer sexo com mais um homem na cama. Ele pergunta se isso é recomendado na sua idade, ou seria melhor os dois se aquietarem. Eu acho que é disso que a gente está falando. Né? A seguirmos o fluxo, que foi, inclusive, subjetivizado por nós, claro que é melhor esquecer o assunto. Eu diria que a nossa resposta imediata é, claro, esquece. E ainda, autoflagelar, porque chegou a pensar nisso. É disso que eu estou falando. Né? E é isso que eu quero tensionar. Né? Reafirmando, o que é da ordem do desejo não tem idade. Não tem idade. E me perdoe. Se não há desejo, aí sim, não tem vida. Então, a gente se assusta. Eu tenho certeza que vocês e todo mundo, eu fico aqui lembrando da minha mãe, sabe? Que são velhos. A minha mãe tem muita essa imagem, quando passa novela e dois velhos se beijam. Ela fica horrorizada. Então as pessoas falam, como assim um velho de 71 anos ainda quer levar, fazer homenagem a Truá com a esposa de 64? Isso é um absurdo. A nossa reação é essa, sabe? Isso é normal. Não há perversidade nisso. Isso é viver aquilo que é da ordem do desejo. E esses mitos a gente tem que desconstruir. Né?
não podemos negar que a prática sexual, ela pode se modificar quando envelhecemos. Me acompanham? A prática, o sexo, eu estou falando mesmo do ato sexual, vai se modificar, não tem como, né? A gente não tem a mesma disposição mais, né? Aí fica gravando, falar, né? A frequência, ela diminui mesmo, né? Agora eu estou falando assim, de forma bem geral, entendendo que eu estou falando a partir dos 60, e dos 60 até a morte, isso também vai se diferenciando, né? Mas há algumas alterações que são fisiológicas, né? Que são biológicas, e que tem a ver com os aspectos de desenvolvimento, né? Isso não é o problema. Só que a marca é colocada que isso é um limite, então não podemos. Né? Então, a diminuição, a diminuição da prática sexual, algumas dores que podem advir, sim, da prática sexual, isso não diz de impedimento desse exercício, dessa atividade. Agora, a gente mascara tanto isso, que o caso do internauta de 71 anos, o normal, e a gente falaria, a gente não estranharia se visse esse mesmo casal, que não conhecemos, né, na rua de mãozinha dada. Aí a gente fala, olha que lindo, tem tanto afeto, né, companheirismo, né. O que nos provoca esse caso? Ele tira a gente desse lugar. É afeto, é companheirismo, sim. Imagino, muito difícil, com o mesmo companheiro ou companheira há muito tempo. É sempre reinventar, né? E a satisfação sexual, ela não diz respeito apenas ao coito, que é outro mito. É outro mito, né? A sexualidade, como a gente vive o ato sexual, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso, né? Tem outras mediações, outras possibilidades. A gente é capaz, eu vou chamar a atenção disso, tem que ter cuidado, né? Vocês estão inventando de gravar, mas eu não. Mas no sonho, a gente pode ter um sonho erótico, né? E ficar excitado. O ato sexual em si não aconteceu, né? Mas ele aconteceu simbolicamente. Eu posso ver uma pessoa na rua e falar, nossa, né? A gente até... Tá? Então, tem outras possibilidades, elas vão se modificando sim com relação à idade, né? Mas não é impedimento. Eu acho que essa é uma... a gente tem que reconhecer e compreender as alterações do e no corpo para se adaptar a mudanças fisiológicas da resposta sexual, mas preservar o direito de ter sexo sem medo e com prazer. Isso está dado para todos nós, né? Há mudanças, sim, que eu vou chamar de qualitativas, né? Até porque eu não trabalho com parâmetro da quantidade. Quantidade não diz da qualidade do ato sexual. Há uma mudança, sim, agora quantitativa, mas ela não diz respeito à qualidade da possibilidade desse ato sexual, né? Essas mudanças, elas não eliminam o desejo e nem o gozo, né? Então, é nessa perspectiva que eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho a questão da sexualidade. Tem tempo ainda? Só então, é reconhecer que nós não temos a mesma disposição física, que há uma diminuição da frequência sexual, né? Mas isso não diz da impossibilidade do exercício da nossa sexualidade, né? O Freud tem um texto belíssimo, e eu vou trazer aqui para encerrar, não agora, porque eu ainda quero falar mais uma coisa, sobre a transitoriedade, né? No sentido que as coisas são transitórias, elas sofrem mudança, mas isso não diz
que elas deixam de ser belas, não diz a impossibilidade das experiências em relação ao que a gente vivencia, né? Teve um momento que eu pensei, mas eu vou só mapear, porque eu acho que eu não estou aqui para dizer das mudanças fisiológicas, né? Mas eu queria chamar a atenção para algo, e aí eu acho que tem a ver com o meu pedaço, com a minha discussão. Em todos os estudos sobre a sexualidade na velhice, né, há uma marca que vai diferenciar como isso é vivido pelas mulheres e pelos homens. E aí eu quero trazer isso para a gente pensar, porque há tanto daquilo que é um dado que é biológico, mas há tanto um dado muito forte da cultura, né? Então, se a gente pensar os homens, o que seria plenitude, eu estou falando do que está instituído. A plenitude da sexualidade no homem, ela é endeusada, enfatizada, divulgada, contada, cantada, em particular na juventude. Em particular na juventude, né? A disponibilidade, a disposição, a potência, nesse conceito de potência, né? Então, a partir dos 40, 50, 60, o homem não tem mais, do ponto de vista fisiológico mesmo, biológico, essa possibilidade ela vai diminuindo, tá? Mas isso não diz da impossibilidade do ato sexual, me acompanham? É muito importante frisar isso, né? Tanto que aos 60, mesmo que do ponto de vista da potência, da ereção, se mantém essa capacidade, o homem normalmente se sente muito ameaçado, né? Porque o ideário é a referência da juventude, onde tudo era possível. E por uma construção social do que representa ser homem na nossa sociedade. Ereção é homem, falo, ereção, potência. E ele é avaliado, né, no sentido simbólico, eu estou dizendo, tá? Então, o homem, a forma culturalmente mais comum de expressar a sua potência, ou esse papel que lhe é reservado na nossa sociedade, do provedor, daquele que é mais potente do que as mulheres, inclusive, é a evidência física disso. Me acompanham? Então, do ponto de vista psicológico, o homem se sente ameaçado. Eu estou falando com referência do Freud, processos inconscientes, né? Como aquele que não pode pecar nesse sentido. Ele sempre tem que garantir a sua potência. E o senso comum está cheio disso, né? As piadas sobre ele falhou, ele não deu conta, ele isso, como se isso dissesse do homem, necessariamente, né? E aí a discussão ela vai caminhar muito pela utilização de medicamentos. Com o medicamento, do ponto de vista de mecanismo de defesa, ele é um instrumento para aliviar a minha insegurança em relação a isso que é a minha potência. Me acompanham? Né? Então, há toda uma discussão nesse sentido, né? Agora, o mais assustador, pelo menos para mim, é que essa discussão, se ela começou restrita à velhice e medicamentos elaborados para responder ou atender essa faixa etária, o número de jovens que fazem uso de medicamentos é assustador. Isso é fato e é pesquisa, né? E jovens de 20, 25, 30 anos. E aí eu vou recolocar uma questão do ideário, né? A ereção, ela, pelo medicamento, ela é quase que permanente. Mas é uma ereção que dura 6, 7 horas, sei lá, né?
ela é prolongada, e isso é como se eu, está vendo o tanto que eu sou potente? Tá? Então, eu acho que a gente tem que desconstruir ser potente não diz necessariamente disso, né? Se a gente pensar do ponto de vista da juventude, isso evidencia uma fragilidade em relação à sua potência. Então, mulher, eu quero destacar, né, um ganho, né? E aí eu só consigo pensar do ponto de vista fisiológico, mas cultural, né? Se aos homens o mundo da sexualidade foi ofertado desde o nascimento, esse mundo ele foi escondido das mulheres, né? Então, do ponto de vista da repressão em relação à sexualidade, as mulheres sofreram e sofrem muito em relação a isso, né? Pensar que a mulher tem desejo e reconhecer que tem desejo era uma heresia e muitas vezes ainda hoje né? Nem desejo a mulher tem, nem desejo, né? Se a gente recuperar a história dos casamentos, sejam quaisquer tipos de casamento, né? A mulher ela servia ao homem sexualmente, né? A mulher não tomava iniciativa, né? A obrigação dela era atender ao desejo do seu companheiro, companheira, né? E nem reconhecer que há um desejo ali, ou que naquele momento esse desejo não está em evidência. Me acompanham? Então, a questão da sexualidade para as mulheres, viu, Valmir, é um processo muito mais difícil. Nós somos muito reprimidas e penalizadas, né? Se colocar do ponto de vista dos nossos desejos, do reconhecimento daquilo que é da ordem do desejo, da sexualidade, é o caminho para o inferno. É isso que nos ensinaram, né? Então temos que espiar isso. Então vai lavar roupa, lava muita roupa, né? Ou senão vai, enfim, né? E aí a diferença em relação ao homem é que a partir dos 40, a mulher de alguma forma ela se sente mais liberta, liberta desses preconceitos. Na juventude, a vivência da sexualidade pela mulher, ela está muito cheia desses preconceitos, dessas culpas, né? Assim, o sentimento de culpa na mulher é enorme, né? É assustador, né? Eu costumo dizer que quando a mulher vai para a cama pela primeira vez, ela leva a família inteira para a cama, simbolicamente. É tão pesado admitir, né, que você leva. Então, vamos pensar que no exercício da sexualidade, a gente vai se afastando disso, e a grande conquista da mulher é aos 40 anos, a partir dos 40, né, não como uma norma, uma regra, né, mas a partir do momento que a gente vai ficando mais à vontade para reconhecer e viver a nossa sexualidade, né? Eu diria, e adoro brincar com a ideia que para nós a vida começa aos 40 e aos 50 e daí para adiante. E essa liberdade, ela traz uma outra possibilidade de viver essa sexualidade, né? Ao mesmo tempo que na mulher, do ponto de vista fisiológico, o grande mito e o grande temor das mulheres é a tal da menopausa, né? A tal da menopausa não vem só como um dado biológico. Isso é o que menos importa, mas é tudo que a tal da menopausa cai, né? O primeiro, acabou sexo, sexualidade. Segundo, eu nem mais atrativa sou. Porque o corpo ele sofre mudanças sim, né? Tanto do ponto de vista da forma desse corpo, como mudanças que são fisiológicas, né? As relações elas podem se mostrar mais dolorosas para a mulher, do ponto de vista da lubrificação, daquilo que possibilita o ato sexual, isso pode sofrer alterações.
Agora, isso não diz que essas relações não podem ser vividas. Ao contrário, né? Eu vou dizer, há tanta vida lá fora, mas também tem tanto avanço científico e tecnológico, né? É que hoje vários tratamentos em relação à menopausa e a medicamentos no sentido de reduzir os desconfortos estão disponíveis, né? Então, esses mitos, eles precisam ser vencidos, né? O que eu queria tensionar e aí eu vou encerrar dizendo, há tanta vida lá fora, e eu estou com uma frase desde ontem, que eu vou dizer, com um temor dessa frase, não pelo teor da frase, né? É porque ela é dita nessas campanhas de clínicas, de tratamento, de fertilidade, não, de sexualidade masculina. Eu nunca vi uma campanha em nenhuma clínica, nem divulgando e nem literalmente para sexualidade feminina, né? Mas eu dizer que sexo é vida, e tem uma da Medical, que sexo é vida, sim. Sexo é vida para nós mulheres, é vida para nós homens, tem que ser vivido. Isso traz implicações naquilo que eu disse lá atrás, do luto, de desligar de um objeto perdido e buscar um novo objeto. Aí é movimento de libido e isso é sexualidade, né? Eu acho que é esse o movimento, né? A gente tem que romper e vou colocar, isso deve ser, odeio essa palavra, desconstruído, e novas possibilidades têm que ser não construídas, né, mas colocadas como reais, elas são reais. A gente precisa desmistificar essa questão em relação à sexualidade, né? Eu acho que estarmos aqui não é fácil, conversarmos sobre isso não é fácil, fazermos questões sobre isso não é fácil, né? Como eu trabalho com Freud, dou aula de psicologia da educação, quando eu introduzo a teoria do Freud, eu passo o Freud além da alma, e é muito interessante que a primeira fala do Freud sobre sexualidade foi em 1905. A plateia levanta, foi uma confusão. Os meus alunos hoje, em 2019, eles têm a mesma reação. Né? Então, essa ainda, infelizmente, é uma temática que tem que ser. Não tem vergonha nisso, ao contrário, é vida, né? Essa semana, uma sobrinha, neta minha, de 2 anos, porque os meninos, as minhas, piu-piu, peru, né? Sei lá como é que se nomeia. Então, não sei por que raio dava, numa manifestação, ela falou assim, mulher tem vagina. A plateia é minha família. Poderia ser qualquer família, né? Desde onde ela aprendeu isso, né? E como, ora, gente, me desculpa, é vagina, e é pênis, ou pinto, né? As coisas têm que ser nominadas naquilo que elas são. Piruzinho, imagina o que na cabeça da criança ele deve um piruzinho, depois vem um peru. Então, eu posso estar batizando, mas a minha intenção é provocá-los, para entender que sexo é vida, tá? E que a vivência da sexualidade, ela vai se mostrar, sim, em momentos de transitoriedade, tá? E aí eu encerro, só queria... eu sou muito apaixonada por esse texto do Freud, que ele vai falar sobre a transitoriedade. Foi um texto que ele escreveu em função dos tempos de guerra, das barbáries da guerra, né? Mas ele fala da percepção de como algumas certezas vão se perdendo, né? Não pode surpreender-nos o fato de que nossa libido
assim privado de tantos dos seus objetos, se tenha apegado com intensidade ainda maior ao que nos sobrou. Contudo, será que... E aí ele está falando do amor pela pátria, na época desses tempos de guerra, né? Contudo, será que aqueles outros bens que agora perdemos realmente deixaram de ter qualquer valor para nós por se revelarem tão perecíveis e tão sem resistência? Isso parece ser o caso de muitos de nós. Só que, na minha opinião, mais uma vez, erradamente. Creio que aqueles que pensam assim, e parecem prontos a aceitar uma renúncia permanente, porque o que era precioso revelou não ser duradouro, encontram-se simplesmente no estado de luto pelo que se perdeu. O luto, como sabemos, por mais doloroso que possa ser, chega a um fim espontâneo. Quando renunciou a tudo que foi perdido, então consumiu-se a si próprio e nossa libido fica cada vez mais livre para substituir os objetos perdidos por novos igualmente, ou ainda mais preciosos. Agradeço. Tá. Eu só queria começar pelo que você fala antes da questão da melhoridade, né? Eu acho que a intenção é isso mesmo, né? A possibilidade de reinventar o exercício da sexualidade. Isso deve estar posto para nós, mulheres, e para os homens, né? Se a mulher, eu acho que o que é mais difícil para quem é mulher, né? Para a mulher, é quebrar, eu acho que a nossa tarefa é quebrar o tempo inteiro o preconceito, o mito de que mulher não tem desejo. Então, o tempo inteiro é essa a nossa tarefa. Né? E acho que para os homens também é muito mais complicado, porque eles têm que quebrar com a ideia do que é potência. Né? Isso, imagino que é muito sofrido. Né? Então, a gente não pode ser avaliada e nem desqualificada porque temos desejo. Né? E nossas gerações viveram épocas terríveis de desqualificar. Né? Eu venho de uma geração que as mocinhas mais dadas eram galinhas. Né? E aos homens, o exercício da sexualidade não tem a ver com a quantidade dessa resposta. Eu acho que para o homem é mais problemática. A resposta do homem, aparentemente, é física, não. É externa, né? Então, eu acho que é romper com isso, tanto nós mulheres e homens, e se permitir a questão da sexualidade. Né? Para mim, talvez, em função da minha formação, eu estudei em colégio católico 8 anos e a minha família, meus pais são sírios. Né? E eu tenho hoje, talvez, em função dos meus estudos, da teoria que eu trabalho, para mim não tem nada, assim, a tranquilidade para falar de sexualidade, para mim é uma coisa, é tranquilo. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ir construindo e rompendo. Né? Com relação à melhoridade, né, isso eu trouxe muito na outra fala, né? Mas eu já, inclusive eu anotei aqui, eu falei, se eu falar o Valmir vai me matar, que ele vai falar que eu não chego na sexualidade. Mas eu concordo, né? Eu inclusive questionei esse termo melhoridade. Né? E melhoridade é eufemismo, né? Ele encobre as depressões e as exceções sofridas, né? O termo melhoridade já carrega em si preconceito. Né? É velhice, tanto que a minha opção aqui foi falar, é velhice, não é terceira, não sei terceira, melhoridade, é para dizer, olha, não vai ser tão ruim assim, né? Mas é muito. Né? Então, é
É maquiagem, né? Se apresenta um novo termo, então eu concordo plenamente com você. É a nossa idade. E ela vai ser boa e também não vai ser boa como qualquer outra idade, né? Com relação, e aí eu vou mais provocar, tá? Eu quero te provocar, vocês duas, porque isso para mim é sempre uma provocação, né? É inegável que na nossa faixa etária, né, daquilo que é dito velhice, né, vamos pensar, por 50, nós que temos 50 anos para cima, a gente passou por processos regressivos em relação à sexualidade assustadores, né? E isso teve implicações, inclusive psicológicas, né? Porque isso, a repressão, ela supunha um autoritarismo tamanho, né? Que isso traz implicações para a Constituição subjetiva mesmo, né? Sei lá, eu vou falar de uma forma exagerada, né? Mas de ter uma crise ou um surto porque se percebeu sujeito de desejo. Quando a religião, a raça, a etnia, não. Então, sim. Agora tem um barato da nossa geração, né? Ao mesmo tempo, e aí eu vou falar de mim na perspectiva de tempo, né? Seguindo o movimento que acho que a geração da década de 60, 70, né, do movimento hippie, de Woodstock, né, que o lema era vamos acabar com tudo e viver plenamente essa sexualidade. Eu acho que a gente foi se fazendo nesse movimento, né? E aí acho que a gente fazia um movimento dúbio, né? O para dentro da família e o para fora da família, né? Então, agora com todos os preconceitos, a depender dos grupos dos quais a gente fazia parte, fez parte, isso era mais tranquilo, né? Sei lá, na minha época de vivência, de adolescência e tal, o padrão eram as meninas virgens, né? E aí se construía para dizer daquelas que não eram, né? E já vi participação em alguns grupos que era o contrário. O padrão era as que não eram virgens. E aí falava, só tem duas que são. Então isso não é nó, porque não é isso que está em questão, né? Eu acho que a gente teve algumas possibilidades, né? Mas muito preconceituoso ainda, né? Em relação à juventude de hoje, eu vou concordar e vou discordar. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos adolescentes que namoram, né, é tudo na casa da tia, né? Então assim, na casa da tia, não, eu vou lá para o tia Mônica, tá? Acho que a gente convive, sim. É com isso, né? Aquilo que ainda não pode ser dito na família, porque não é verdade que todas as famílias lidam igualmente com o exercício da sexualidade da juventude. Pior, muitas famílias lidam com esse exercício em relação ao homem. Uma coisa é o meu filho trazer para minha casa a sua namorada. A outra é a minha filha dormir na casa dos pais do namorado dela. Isso já diz um preconceito. Eu conheço situações muito menos evidentes de famílias que lidam tranquilamente com isso, independente do gênero. Mas, na maior parte, isso não acontece. E o jovem viver, eu acho que a gente pode dizer que a prática sexual começa mais cedo. E que, aparentemente, ela é mais aberta. Né? Mas eu tenho muita dúvida. Isso que é mais aberto, não, imagina, tranquilo, a mamãe já sabe. Isso não diz de como o jovem vive essa sexualidade.
Porque é esse mesmo, e não diz que o jovem fala mais sobre isso. Porque o jovem, infelizmente, continua mantendo determinados padrões. É ser homem, é a quantidade, é não recusar e pegar todo mundo. Nós estamos falando de um jovem que toma Viagra. Viagra, eu sei que tem vários outros medicamentos. Então, que sexualidade é essa, né? E até que ponto se conversa sobre isso? Eu tenho minhas dúvidas, né? E quando os jovens matam, e matam cada vez mais companheiras e companheiras de 20, 17, 18, né? E é isso que a gente assiste hoje, porque não admite, se ela não for minha, ela não é mais de ninguém, e ela é minha totalmente, inclusive do ponto de vista sexual. Isso me provoca, sabe? Eu acho que a gente ainda não fala abertamente, se vive mais cedo, né? Às vezes essas experiências são mais a miúde, são muito intensas, mas eu acho que quase não se discute, há muito preconceito ainda. É perceptível conversas de jovem, preconceitos em relação à homossexualidade. Eles falam como gerações bem anteriores falavam, né? Eles usam novos termos, né? Para denominar. Então, eu tenho dúvida. A questão da incidência de gravidez na adolescência, né? Se fala tanto, né? Por que isso? Então, assim, eu tenho dúvida mesmo, né? Eu acho que hoje se faz mais sexo do que se conversa. Isso. Aquilo que é da intimidade, do sexo, ele é discutido eu vou dizer mal hipoteticamente entre os parceiros, e é discutido numa mesa com determinados amigos, né? O exercício que eu faço sexo, isso é dito. Agora, o exercício disso não é conversar. Agora, preste atenção, não é que eu vou te contar tudo, tá? Não é disso que eu estou falando, tá? Mas a gente nem discute outras possibilidades né? A gente já, algumas práticas sexuais são tão tabu, né? E se pratica tanto, e ninguém senta na mesa para conversar sobre isso. Tipo, eu não gostei dessa experiência. Ou, eu gostei dessa experiência. Né? A gente não conversa. Isso, sabe? É um pouco nessa perspectiva, né? Eu acho que a provocação, e eu acho pior, as mulheres ainda continuam dizendo a pergunta, foi bom para você? Eu desafio que mulheres vão dizer, não foi bom para mim. Né? Então, claro que nossa senhora, eu acho que é para frente que a gente tem que caminhar, né? Mas o aumento, a diminuição da idade do exercício da prática sexual, eu acho que a gente tem que ver com cuidado, porque ela não diz necessariamente de ficar. Eu estou extremamente à vontade de falar sobre esse tema, né? Mas eu sei que não é fácil falar sobre esse tema. Né? Então tem muita gente, muito, né? Tem momentos que não dá para falar, né? Tem momentos na família, por que não dá para falar? Como eu estou idosa, eu falo, hoje o povo me olha e fala, tá, não deixa, ela tem mais de 60. Né? Eu acho que a gente tem que começar a falar sobre isso. Eu acho, assim, dá a impressão que quando a gente percebe assim, entre os jovens, as pessoas procuram, já que tem-se dificuldade para falar, a pessoa quer sentir o mesmo sexo. Então, assim, dá a impressão que aí eles buscam mais o mesmo sexo exatamente porque eu vou sentir, né? Eu vou fazer a pessoa sentir aquilo que eu estou sentindo.
vamos encerrando. Eu acho que todos e todas estão cientes, não é? Esse conjunto, essas palestras comporão um conjunto de 4 palestras e intervenções, e retomaremos em março, não é? É importante que elas estarão disponíveis na nossa página, não é? Para que todos possam acessar posteriormente, reassistir, enfim. E solicitamos que todos que possam estar divulgando, né? Nos ajudando a divulgar, seria de grande valia. É um projeto interinstitucional, né? Essas palestras compõem o projeto interinstitucional de volta ao UFG, entre o UFG e o Sintef-Go, e esperamos contar com todos nas próximas atividades e nos outros projetos que, né, digamos assim, os outros projetos, as outras iniciativas que integram o projeto interinstitucional. Ok? Então agradecemos. Eu queria agradecer muito. Eu comentei depois com o Valmir e com algumas pessoas. Vocês não têm ideia do meu prazer de estar aqui. O exercício que eu fiz aqui na nossa primeira, né, eu marquei que era um exercício com vocês e comigo, né? Eu estou falando de vocês, eu estou falando de nós, né? E hoje também, eu queria muito agradecer a vocês essa possibilidade de estar com vocês, agradecer o convite. Boas saídas, boas entradas e um ano novo mais repleto, né? Essas saídas e entradas ficaram... Só pensa ali. Olha a loucura, eu vou fechar porque você não vai falar mais nada. Você só pensa ali. Ok, gente, um abraço, hein? A todos.